Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na vida da tua filha Maristela. E por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque o poder do Senhor é eterno, é sempre eterno. Continue, Deus, usando a tua filha. Fala conosco poderosamente aquilo que o Senhor já colocou no coração da tua filha. E que sejamos edificados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abrem comigo a palavra em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, verso 13 e 14. Amém? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Glória a Deus. Eu creio, sabe, irmãos, eu tenho essa esperança que a IPC venha a ser essa carta viva. Nós entramos nesse relógio também e nós temos orado pelo avivamento da igreja. Nós temos pedido ao Senhor que a igreja venha a ser um marco nesse bairro. E aonde tiver um membro dessa igreja local, em qualquer lugar de trabalho, escola, família, que possamos ser essa carta viva. Mas para que isso aconteça, deve haver arrependimento. Tem que haver conversão. Tem que nascer de novo. Dentro do contexto que eu tenho sido chamada, para pregar o Evangelho, nós fomos compreendendo muitas coisas depois. Deus vai dando os lampejos da nossa vida aos poucos. Ele vai revelando o propósito dele para nós. O propósito do Senhor para nós está revelado, sermos como Cristo. E Paulo ele expressa bem isso aos Gálatas, às igrejas da Galácia. Depois que eles trocaram o Evangelho por outro, Jesus não era mais suficiente para eles. Paulo ele escreve: eu estou sofrendo dores de parto por vocês, para que Cristo seja formado em vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Este é o propósito de Deus na sua vida. Nós estamos aqui e o nosso alvo não é o céu. Eu já disse aqui uma vez, o alvo nosso não é chegar ao céu. O céu vai ser a nossa recompensa. A vida eterna é a nossa esperança. Mas o alvo de Deus em nós é sermos como Cristo. Esse padrão do Evangelho nunca vai baixar, meus irmãos. Até que Cristo seja formado em vós. Então, dentro desse contexto, da doença que eu tenho enfrentado já há 14 anos, hoje eu e Aras temos compreendido melhor o que Deus disse a nós há 14 anos atrás, quando tudo começou. Eu tenho um projeto nessa enfermidade. Ele permitiu um câncer complexo no cérebro, da família dos piores cânceres cerebrais. Foram feitas 2 cirurgias de cabeça aberta. O terceiro câncer, a terceira recidiva, não teve como operar. E foi cercado com 27 sessões de radiocirurgia em São Paulo, em 2008. E até então, a minha vida tem sido um milagre. Eu tenho vivido um dia de cada vez. Eu aprendi a viver assim. Mas os anos passando, e há 6 anos já como itinerantes, e o Senhor não me curando, mas permitindo que eu vivesse os milagres diários da minha vida, que é a cura da minha alma, a minha fé foi curada. Eu louvo a Deus pela doença que Ele permite na minha vida, porque trouxe cura de um evangelho deformado que eu vivia, de uma fé mutilada, de um evangelho falso. A doença me curou disso. Mas
agora, olhando para trás, eu e Ares, nós temos visto um contexto muito interessante que Deus tem feito nas igrejas através do Evangelho e do testemunho. É uma antítese mesmo entre o câncer físico e o câncer da alma. Nós nos assustamos tanto com a doença física, mas nós não nos importamos o quanto que a nossa alma está doente, está cancerosa, por causa do pecado. O pecado é um câncer, meus irmãos. É um câncer. Se Deus não curar o canceroso físico, mas se a alma dele está curada, ele vai estar com o Senhor. Nenhum câncer físico pode nos impedir de ver o Senhor face a face. Nenhum câncer físico pode nos afastar de Deus se somos dele. Pelo contrário, eu tenho visto Deus permitindo doenças graves para curar pessoas de alma, para curar famílias inteiras. Eu tenho visto Deus forçando o bem em nós. Porque se deixar por nossa conta, igreja, a única coisa que nós queremos fazer e fazemos muito bem feito é nos afastar de Deus. Isso nós sabemos fazer. Então Deus tem que forçar o bem em nós. Nós temos visto muitas vezes Deus colocar e permitir o enfermo numa cama de UTI para ver se a família para de brigar, para ver se perdoem uns aos outros, se peçam perdão uns para os outros, para que haja conserto de vida. Quantas vezes nós vimos isso, né, amor? Quantas coisas nós temos visto Deus fazer para forçar a cura em nós. Eu queria muito pregar só as bênçãos de Deus. Eu tenho provado que Ele é um Deus de milagres. Eu tenho provado que Ele é um Deus do impossível. Eu tenho provado que Ele é abençoador. Mas dentro desse chamado, Deus não tem me permitido pregar essas coisas maravilhosas, as vitórias, as bênçãos, que a igreja gosta tanto de ouvir e fica tão confortavelmente ouvindo isso. Mas há um problema grave, que Deus tem tudo para nós. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, mas Ele faz muito mais além do que pedimos e pensamos, que é entrar na plenitude do seu amor e viver uma vida abundante e plena. Só que eu não tenho visto isso acontecendo na igreja hoje, na igreja moderna, nessa igreja contemporânea, nessa última igreja. Nós temos visto um povo que é muito facilmente atraído por palavras motivacionais, por mensagens de vitória, por mensagens de milagres. Deus tem tudo isso para dar à igreja. Mas nós não vamos ter acesso a nada disso se estivermos em pecados não confessados. Se estivermos privados da graça de Deus por causa da amargura de alma. Deus leva muito a sério o pecado na palavra dele. O pecado em todo tempo é combatido aqui. Jesus não veio para resolver os nossos problemas, igreja. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio revelar quem Deus é, e Deus é Pai. E nós não estamos vivendo na dimensão dessa paternidade. Nós temos colocado muitas vezes nossas expectativas e a nossa fé num Deus que pode dar tudo. Que tem poder para tudo. Porque tudo é possível para Ele. Mas nós temos deixado de conhecer a Deus como Ele é. E quem Ele é? Ele é Pai. Ele é Senhor. Ele é dono. E Ele é 3 vezes santo. Ele é santo. Ele é santo. E Ele é santo. E o que Ele quer de nós é que sejamos santos como Ele é. Que sejamos cartas vivas, sim, como Cristo foi. Que o outro veja em nós Cristo. Que possamos ser Cristos nos nossos contextos de vida. Que possamos tomar a cruz de Cristo. O propósito de Cristo na terra foi a cruz. E o nosso propósito na terra é a cruz de Cristo. Não é menos que isso, é abraçar a cruz. Até que um dia eu possa dizer, eu estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Erroneamente, muitos aprenderam que pecado é errar o alvo, por causa de uma palavra grega, de uma etimologia, hamartia, que quer dizer não e alvo, 2 palavras. Então, eles conciliaram e deram um sinônimo de pecado, uma tradução do pecado como se fosse errar o alvo. Isso está errado. Porque muitos pecados são cometidos deliberadamente. Errar o alvo é quando eu tento acertar e faço de tudo para acertar e erro. Não. O contexto bíblico da palavra pecado é transgressão. É transgredir a lei. E todos nós pecamos. E sabe por que nós pecamos, igreja? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós estamos num processo. Nós estamos na fornalha de Deus para nossa fé ser forjada. Nós passamos o ano todo aqui, 2017, pregando sobre maturidade espiritual. Será que eu posso olhar para trás agora e ver o quanto eu cresci? Será que eu entrei nesse processo de crescimento, de ter uma fé realmente madura, uma fé que transformasse o meu caráter? Será que se eu examinar agora a minha vida, olhando para o ano passado, dentro desse tema proposto tão rico, tão abundante, será que eu cresci? Será que eu compreendi os nãos de Deus de 2017? Será que eu compreendi as portas que se fecharam? Será que eu compreendi as notícias más que chegaram? Será que eu compreendi que tudo isso foi para cooperar para o meu bem? E o bem maior da minha vida é Cristo? É formar Cristo? Muitas vezes, e a maioria delas através dos desertos, dos vales, das tribulações, das adversidades. Será que houve crescimento na sua tribulação? Será que por tudo que você passou e está passando, você está amadurecendo na fé? A tua fé está te transformando? Porque quando há novo nascimento, a fé que nos salva é a fé que nos transforma. Agora eu não preciso mais da fé para ser salvo, eu já fui salvo pela graça. A fé agora que eu preciso ter é para salvar o outro através da minha vida. É para manifestar a glória de Deus na minha vida. E nós recebemos aqui um banquete essa manhã, de um trecho aqui, que está no nosso devocional, que veio de luva para essa mensagem. E eu gostaria de ler só a parte final dela. A igreja tem pecados imorais. Tem a perspectiva de que todo pecado é imoral, porque quebra os valores absolutos de Deus dentro de nós. Muitas coisas que a sociedade permite, para nós crentes, é pecado, porque viola os princípios de Deus. Paulo diz que somos ministros de uma nova aliança, a lei do Espírito da graça de Deus. Isso significa que não podemos viver mais sob o domínio do pecado da carne. Se assim o fizermos, estaremos voltando à escravidão do pecado. Nossa igreja hoje é uma carta com manchas e rasuras, porque há pecados imorais dentro dela. A lista é enorme, mas vale lembrar que viver a vida do modo como queremos é pecado imoral. Afinal, Deus nos criou para glorificarmos o seu nome. Portanto, gastar tempo, dinheiro, energia com aquilo que não glorifica a Deus é pecado imoral. Concluindo, ressaltamos que esse quadro pode e precisa mudar. Eu creio nisso. Afinal, Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus. Ele é suficiente para corrigir os erros que cometemos em nossas vidas. É suficiente para limpar as manchas que fizemos em nossa alma. Em nós não há força para isso não, amados. A nossa força está em Cristo. Para rompermos com o pecado, para rompermos com o estilo de vida caído, nós temos que buscar em Cristo. É só pelo poder do Espírito Santo. Para não transgredirmos as leis, os princípios, os decretos do Senhor e alcançar as bênçãos, as promessas que Ele tem para nós, é só pelo poder do Espírito Santo. E para isso nós temos que conhecer a Deus, porque a fé vem do conhecimento de Deus, vem de ouvir, e ouvir a verdade, ouvir o Evangelho. O Evangelho que vem rasgar mesmo a nossa consciência, ferir a nossa alma.
Porque Deus se importa com a nossa alma, porque ela é eterna. Ontem eu estava pensando sobre isso. Deus podia nos permitir ficar pelo menos uns 3 minutos no inferno. Pelo menos uns 3 minutos. E voltarmos de lá. Eu creio que ninguém mais viveria a vida como vive. Como se Deus não se importasse com o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado, como Paulo diz, é excessivamente maligno. Deus, Ele quer nos ouvir, Ele quer nos abençoar, mas Isaías 59 é muito claro. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. Nem os ouvidos estão passos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre eu e vós, e eu não posso vos ouvir. Nosso Pai é santo, igreja. Ele se importa com a nossa alma. Ele quer curar a nossa alma nesta manhã. Ele tem avivamento para a igreja. Ele tem cura. Ele tem bênção. Ele tem promessas. Mas precisa haver conserto, aliança, confissão, arrependimento. Tem tanta gente sofrendo aqui dentro. Tanta família dilacerada. Toda vez que se convida para vir à frente pessoas que precisam de um milagre, de coisas impossíveis, precisam de uma bênção urgente, todo mundo, vem muita gente, nunca vai faltar gente aqui. Nunca vai faltar gente aqui, porque nós estamos passando por tribulações. E as coisas vão piorar, meus irmãos. Isso é profético. Deus se importa que a sua fé se amadureça. Deus se importa que você seja transformado. Não se iluda por você cumprir uma carreira de igreja, de cumprir escola dominical e culto à noite, tomar ceia, de ofertar, de ser dizimista. Não se iluda com isso. Isso não te faz um cristão. Ser membro da igreja não te faz cristão, querido. Estar aqui hoje ouvindo essa palavra também não te faz cristão. Porque muitas vezes a palavra fica aqui, mas não desce para o coração. Não vai para o dia a dia. Sai a mesma pessoa que entrou. Como está aqui escrito, ó. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair mal. Quanta dura cerviz. Quanto coração endurecido. Eu e Ares, nós temos visto um fenômeno dentro das igrejas por onde nós temos passado. É um fenômeno. Eu questionei muito a Deus, porque eu pensei que Deus ia me usar para pregar o evangelho para um povo que nunca ouviu falar de Cristo. Um povo que não conhece o evangelho. Como diz o autor Missões, Oswald Smith, ele também pensava a mesma coisa. Ele queria pregar para quem nunca tivesse ouvido o evangelho, porque ele estava cansado de pregar para crente. Porque quem nunca ouviu, às vezes ouve uma vez só. E o Espírito Santo convence, aquele coração já está aberto, contrito e arrependido. Aí eu fui compreendendo também o propósito de Deus nisso. Deus foi revelando aos nossos corações que as igrejas evangélicas hoje é um celeiro para pregar o evangelho. Porque a maior parte dentro dela não é salva. Não nasceu de novo. E isso nós identificamos uma mazela do diabo. Manter as pessoas firmes na igreja, na sua religiosidade, no cumprimento de normas, de regras, nas suas funções, sendo usados, tendo dons. Tem muito caído com os dons, porque os dons são irrevogáveis. Nem Satanás perdeu os dons dele. Eu posso estar aqui pregando para vocês e viver num adultério. Eu estaria pregando com o mesmo dom que Deus me deu de pregar. Vocês estão entendendo? Nós estamos acostumando com o pecado. Porque as pessoas continuam pregando, continuam curando, continuam cantando da mesma forma. E a palavra é muito clara quando nos diz que no final eles vão chegar perto de Jesus e falar: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome pregamos o evangelho. E daí? Eu não vos conheço.
Vocês fizeram tudo isso por causa de iniquidade. Porque só se importaram com vocês mesmos. Muitas vezes estamos buscando santidade na religiosidade, mas sem amor nenhum. Não há fruto. Fé morta. Sem amor. Lembro de um sonho. Uma vez sonhando, o Senhor me mostrava, eu entrava numa igreja, era tudo branquinho nela. Tudo era branquinho. Cadeira branquinha, tudo branquinho, chão branco, era tudo branco na igreja. Tudo branco. Eu falava com o Senhor, Senhor, mas que santidade. Ele, não se engane, filha. Não há amor aqui. Não tem amor. Então, muitas vezes, até a nossa santidade é uma ofensa a Deus. Porque não nos move por amor. A motivação, muitas vezes, é outra. É para reconhecimento. Para satisfação nossa. Mas eu só vou manifestar a glória de Deus através da minha vida no outro. E dentro dessas igrejas, dentro dessas viagens que a gente faz, que nós temos visto isso, um número muito grande de não conversos. E um dia eu recebi um áudio de um irmão muito humilde, muito simples, que o Senhor visitou ele em sonho. E no sonho aquele irmão era tirado da sua cama numa madrugada. E Deus levava ele para um alto e mostrava para ele as casas dos crentes. Aí o Senhor perguntava, filho, o que você vê? Os crentes, pai. O que eles estão fazendo? E Deus destelhava as casas. Estão dormindo, pai. É madrugada, eles dormem. Aí o Senhor falou assim, filho, vê de novo. Olha de novo. O que você vê? Estou vendo os meus irmãos dormindo, pai. Estão dormindo, é de madrugada. Aí o Senhor falava assim, filho, eles não estão dormindo. Eles estão mortos. E de repente, naquele mesmo sonho, o Senhor revelava aqueles crentes sendo tirados de suas camas e colocados numa fileira enorme. E havia milhares de crentes a caminho do inferno. E Deus termina o sonho com aquele irmão dizendo assim, olha filho, todos os dias eu tenho livrado da morte esses crentes. Há muitos crentes que não nasceram de novo. Muitos não convertidos. Esse número assustador de evangélicos que crescem no Brasil é apavorante, porque não reflete Cristo, não evidencia o Evangelho. Não há mudança na nação. Queridos, a começar por nós. Aonde eu estou plantado, eu posso ser lido. Porque o mundo não lê Bíblia, amados. O mundo nos lê. O diabo não teme o que nós pregamos. É o que nós vivemos. Nós recebemos tantos devocionais no WhatsApp, é tanta coisa de Deus, de Bíblia. É muita coisa. Cansa, às vezes, até de abrir. Mas as pessoas não mudam, não há mudança de vida nenhuma. E quando a gente faz o apelo, a gente não faz apelo para a pessoa aceitar Jesus nas igrejas, não. A gente faz um desafio para as pessoas que a consciência delas foram despertadas com o poder do Evangelho, que se manifeste com a mão. Irmãos, quantas mãos que se levantam? Quantas mãos de crentes que entenderam. Uma vez pregando em uma dessas igrejas, um irmão chegou perto do pastor depois e falou, pastor, tem 40 anos que eu desci as águas, mas só hoje que eu converti. O Evangelho tem poder para salvar, queridos. É só a palavra que nos limpa. É só ela que nos lava. Nós precisamos viver este Evangelho. Obedecer os princípios de Deus. Deus quer te abençoar. Ele não quer que nós vivemos só da graça comum ou da misericórdia, não. Ele quer que nós provamos da fidelidade dele por nós.
E nós provemos da graça maravilhosa que nos sustenta, que nos coloca de pé. É disso que Deus está falando, é de nós entrarmos na dimensão onde está a abundante vida e a vida plena para viver. Mas confessos, arrependidos, deixando o pecado para trás, rompendo com ele. E se pecarmos, que pequemos então acidentalmente. Porque nós pecamos todos os dias, mas que não seja pecado deliberado. Que possamos ter temor ao Senhor. Porque quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ah, Maricela, você está enganada. Aqui está falando que não vai prosperar, mas eu estou vendo muito crente rico, cheio de pecado. Estou vendo muito crente ganhando dinheiro, mas é pilantra. Amados, não vamos confundir riqueza com prosperidade. A palavra de Deus fala lá em Lucas 12, acho que 19, que a vida de qualquer um não consiste na abundância de bens que ele tem. Tem muita gente que é próspero, mas nunca vai ser rico em dinheiro. Tem muita gente que é rico em dinheiro, mas nunca vai ser próspero. Que prosperidade, irmãos, é a alegria da salvação. É paz de espírito. É um coração perdoador. É quando eu começo a fazer a obra do Senhor por amor, para glorificar o nome dEle, não é mais por mim. Quando a vida não gira mais em torno de mim, mas em torno dos meus irmãos, daqueles que não conhecem a Jesus. E quando é que eu peco? Ah, isso é muito fácil. Se a gente pegar Mateus 5, a gente vai ver uma listagem de Cristo já no Sermão da Montanha, e nos chamando a atenção para muita coisa. Jesus já começa o ministério dele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Sem arrependimento, ninguém verá o reino de Deus. Se não nascer de novo da água. O que é a água, amados? É a palavra. É nascer da palavra. É ser transformado por ela. Moldado por ela. Se não nascer do Espírito Santo. Porque é Ele que faz essa obra. Não há participação nenhuma nossa. Amados, nós não somos melhores que Judas, que traiu a Cristo. Não somos melhores e Ele nos escolheu. Se você nasceu de novo, esse novo nascimento, essa graça tem que nos constranger. Nos constranger a nos manter e buscar a santidade. Porque é o amor que nos constrange na cruz. Porque não merecemos, não participamos disso. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer para que eu seja salvo. É Ele que salva. É Ele que fez tudo. O nascido de novo é como o Espírito Santo, como o vento que sopra. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o nascido de Deus. O Espírito Santo que nos guia. Nós não estamos mais agora sendo levados pela carne, pela natureza pecaminosa, ainda que ela está em nós. É por isso que nós guerreamos. É por isso que essa guerra vai durar até o fim. É por isso que Paulo declara com tanta... a gente vê um cansaço de Paulo em Romanos 7, dizendo sobre isso, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque é isso que nós queremos fazer, o mal. Se você acertar em fazer o bem, não foi você que fez, foi o Espírito de Deus. Não há nada de bom em nós, não há mérito em nós, não há crédito em nós. Tudo que vem para nós é graça. É graça, se nós acertamos, pela graça, se nós fizemos, porque Ele operou em nós tanto querer como efetuar. É Ele quem faz tudo. Isso tinha que nos constranger e, no mínimo, nos perturbar. Para buscarmos santidade. Para rompermos com o pecado. Com aquilo que tem nos vencido. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele vai dizer: de quem é vencido alguém, deste tal se torna servo. O que tem te vencido, meu irmão? O que tem te vencido? Nós podemos ver uma listagem nesse Mateus 5.
adultério, mentira, o bem que eu sei que eu tenho que fazer e não faço, é pecado também. Jesus aqui vai chamar a atenção dos judeus que vão levar a sua oferta. A oferta dos judeus era o animal, era o cordeiro, que era o animal isso ia substituir aquele homem, aquela mulher, por causa do pecado. Esse era o culto dos judeus. E Jesus falando que se você lembrar que você magoou o seu irmão, eu não quero o seu culto. Eu não quero o seu culto. Vocês estão entendendo, igreja? Deus quer um coração contrito e arrependido, o qual Ele possa reinar, porque Ele veio para ser rei. Ele é dono. Deixa a tua oferta aí, porque eu não quero. Eu não quero o teu culto. Conserta com o teu adversário. Conserta com o teu amigo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já adulterou contra ela. O buraco é mais fundo, irmãos. É mais fundo. O que tem nos vencido a ponto de romper com a comunhão com o Senhor? Você não percebe que talvez perdeu a alegria da salvação por causa do pecado? Davi perdeu a alegria da salvação. Davi, no Salmo 32 e no Salmo 38, ele vai declarar que é como se a mão do Senhor estivesse sobre ele, pesando dia e noite. É como se os ossos dele se envelhecessem. Ele sentia dor. O pecado traz dor, meus irmãos. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa da graça. Se tiver uma raiz de amargura, uma semente que entrou na nossa mente, nós deixamos descer para o coração, formou uma raiz, e essa amargura vai contaminar todo mundo que está perto de mim. Eu vou começar a falar mal da pessoa, maldizer a pessoa. Só aí, a minha comunhão com o Senhor já foi rompida. Cuidado para que não sejais privados da graça. Imagina, a graça é tudo que nós precisamos para viver. A graça de Deus, o favor dele é suficiente para a nossa vida. Imagina se viver sem a graça de Deus por causa de uma contenda. Aquilo que Deus mais detesta entre nós, contenda, dentro da nossa casa. Meu Deus, quantos crentes, vêm para a igreja, não perde culto, tomam ceia, mas em casa não conversa com o irmão. Não conversa com a mãe, não conversa com o pai. Tem ódio no coração. Que vergonha. Que vergonha. Davi, ele vai relatando isso, leem depois do Salmo 38. O que o pecado fez com Davi? Mas sabe por que o coração de Davi era segundo o coração de Deus? Porque era um coração que se arrependia. Ele se arrependia, ele confessava. Precisamos confessar a Deus os nossos pecados. E precisamos também confessar uns aos outros. E confessando a Deus, nós somos perdoados. Confessando uns aos outros, nós somos sarados. O Senhor quer cura na sua igreja. Nada fica encoberto. A palavra de Deus fala que tudo que está encoberto virá à luz. Nada vai ficar encoberto, irmãos. Nada vai ficar encoberto. Tudo será exposto. E Deus tem nos dado tempo. Como nós temos isso, Deus dá tempo. Dá tempo para que haja arrependimento. Porque quando o pecado é exposto, vem à luz, envergonha o evangelho. Os fracos da fé esmorecem. E os pecados dos líderes são mais graves ainda, mesmo sendo os mesmos, mas se tornam mais graves ainda. Porque desfalece muitos na fé.
E Deus dá tempo. Deus dá tempo de arrepender. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Carta viva é isso. Dá outra face. Sofreu dano. Meu Deus, perdoar só é possível, irmãos, com o Espírito Santo. Não em nós. Nós não conseguimos. Mas o Espírito de Deus, sim. Porque Jesus nos deu autoridade no nome dele. E eu vejo a maior manifestação de poder de Cristo é o poder de perdoar pecados. O Senhor nos deu autoridade para perdoar, nós podemos perdoar, amados. O que mais nos priva da graça de Deus, das dádivas, das bênçãos, da alegria, da cura, da saúde, é justamente a alma amargurada, ressentida. E mais nós temos visto a igreja privada da graça de Deus por causa disso. Porque isso não nos impede de realizar a obra, de frequentar o culto, de exercer nossas funções, porque está encoberto. Está encoberto. Mas dentro de nós, assim como Davi, só Deus sabe como está lá dentro. Ficamos amargurados. Quem convive conosco nem nos suporta. Como é difícil conviver com uma pessoa amargurada de alma, que não sabe perdoar. Eu fui muito provada nessa área de perdão. Muito provada. Muitas vezes. E Deus nos prova mesmo. Deus nos prova mesmo. E o perdão mais difícil que eu tive pela graça de Deus, que eu consegui liberar, foi para o assassino do meu primeiro esposo. Esse foi o perdão mais difícil da minha vida. Eu já tinha perdoado adultério, já tinha perdoado tanta coisa, mas perdoar um assassino foi muito doloroso. Eu tinha 21 anos de idade, quando eu fiquei viúva. Ele morreu foi cobrar uma dívida. E quem devia para não pagar, deu 3 tiros a queima-roupa. Você imagina, eu era uma criança, mãe de uma criança de 2 anos. Estava na igreja, estava firme na igreja. Sabe o que aconteceu? O meu ódio me tornou como ele. Porque se torna homicida aquele que também odeia. Eu não era diferente dele em nada. Em nada. E a minha vontade, o que estava no meu coração, a tentação que veio no meu coração, é de fazer a mesma coisa com ele. Eu queria matá-lo. Eu ficava pensando como eu iria fazer isso. Como eu iria fazer isso? E dentro da igreja, o louvor tocava, os louvores maravilhosos. O meu não subia, nem passava. Eu entendi o que era amargura de alma. Entendi o que era câncer de alma. Eu estava totalmente afastada de Deus, mesmo frequentando a igreja. Não havia paz de espírito. Não havia nenhuma alegria na minha vida. Até que Deus usou a minha mãe para ministrar na minha vida. Filha, perdoa esse homem hoje. Perdoa esse homem hoje. Eu estava numa audiência lá em Caratinga, 22 anos atrás. E naquele dia eu consegui perdoá-lo. Naquele dia eu perdoei. Com entendimento de todo o coração. Eu falei, Senhor, derrama amor no meu coração por ele. Derrama compaixão por ele, Senhor. Independente se ele vai se arrepender ou não, Deus. Tem misericórdia da vida dele. Comecei a orar por ele naquele dia. Eu consegui escrever uma carta, porque eu não tinha como falar com ele. E entreguei essa carta, perdoando ele. Perdoando ele. Irmãos, naquele dia em diante, os céus se abriram. Choveu. A chuva abundante de Deus. E no meio dessa chuva, choveu até o Ariston. Glória a Deus.
Veio cedo, veio na hora certa. 6 meses depois já estávamos namorando. Com 1 mês de namoro já compramos alianças. Sabíamos que iríamos viver a vida toda juntos. Quando aquele paralítico foi levado pelos 4 amigos, meu Deus, que trabalho, que fé sacrificial para chegar até Jesus dentro daquela casa. Tiveram que subir por uma escada, descer por um buraco no telhado. E quando, depois de tudo isso, conseguiram descer aquele paralítico, Augusto, tem como deixar o reloginho ali na TV, não? Fazendo favor? Quando desceu, depois daquilo tudo, que fé, né? Que fé, que amizade, tudo certinho. Tudo certinho. Jesus olha para aquele paralítico. Perdoados estão os teus pecados. Mas e aí? Eles não foram buscar isso. Eles queriam que aquele paralítico andasse. Todo aquele sacrifício é para buscar o milagre. O milagre da cura física. E tudo que Jesus faz é pedagógico, né? Tudo que ele faz é porque ele quer nos ensinar algo. E nós precisamos aprender. Naquele momento, os fariseus, né, que estavam ali dentro, começaram na mente. Que absurdo, que blasfêmia. Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, sabendo, porque ele é Deus, onisciente, olhou para eles e falou assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Irmãos, agora ele estava curado fisicamente. Mas Deus se importa em curar a nossa alma. É a nossa alma. E toda a autoridade foi dada ao Filho, no céu e na terra. E nós temos essa autoridade em nome de Jesus também, para amar, para perdoar, para orar por aqueles que nos maldizem. Se o Senhor nos chama para ir após Ele e pisar nas suas pisaduras e tomar a cruz, Ele está nos chamando para sermos Cristos. E o que Ele fez na cruz é o que nós temos que fazer também. Servir, nos doar por inteiro. Não mais pensar em nós mesmos, mas nos preocupar antes com o que eu tenho mostrado às pessoas, a minha vida, o que está escrito nela, o que as pessoas estão lendo na minha vida, que carta que eu tenho sido neste mundo. Isso é seguir a Cristo. Isso que é tomar a cruz e pisar nas pisaduras dele. É assim que seremos sarados. É assim que seremos curados. É assim que vamos viver o tempo eterno de Deus. É agora. É agora. Nós precisamos viver isso. Prontos para partir hoje. Porque podemos partir hoje, morrer a qualquer momento. Não estou falando de arrebatamento, não. Porque o anticristo não se manifestou ainda. E a igreja vai ver ele se manifestar. Nós vamos passar pela grande tribulação, igreja. 90% dos crentes do mundo estão esperando o arrebatamento agora. Meu Deus. Durante 1800 anos, a igreja de Cristo sempre esperou e teve ciência e foi côncia da grande tribulação que a igreja vai enfrentar. Oxalá se fosse mesmo o arrebatamento, fosse bíblico agora. E nós temos um grupo lá no Facebook, que chama No Vale de Baca. E eu publiquei lá dois estudos sobre a grande tribulação. E a maior parte daquele grupo são pré-tribulacionistas. E eu pedi muito a Deus um momento que eu pudesse colocar alguma coisa para instruir, para abrir os olhos a respeito disso. Porque com todo esse acontecimento agora no mundo, lá nos Estados Unidos, Jerusalém, a igreja está alvoroçada. A igreja atual acha que vai subir. Meu Deus, se isso acontecesse. Subiria 1%.
Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que vai permitir que a igreja dele passe e seja carta viva no momento mais crucial da terra. Eu creio em muitas conversões neste momento. E nós temos que estar prontos para ajudar nossos irmãos na fé. Porque quando eles virem que Jesus não voltou, o filho da perdição se manifestou e a igreja começou a ser perseguida. Quando esses 90% de crentes virem isso, vão desfalecer na fé. Irmãos, temos que estar prontos. Prontos para ajudá-los. E eu tive uma alegria muito grande quando eu fui ver nos comentários após os vídeos, os estudos, o assembleiano, que o assembleiano é pé roxo tribulacionista, né? Salvo alguns. Falei com o pastor Paulo agora, eu Iás de manhã, que nós temos lá um pastor da Assembleia, que ele é mais calvinista que qualquer presbiteriano que eu conheci. Ele está reformando a igreja. A igreja está passando por uma reforma lá. E uma igreja de São Paulo, a gente prega muito na Assembleia de Deus, a gente ama a Assembleia de Deus. E uma igreja de São Paulo entrou em contato com a gente, falou assim: Maricela, nós não aguentamos mais essas mensagens neopentecostais. Nós queremos um evangelho vivo, genuíno, que nos tire da zona de conforto. A gente não aguenta mais isso. Eu, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Há uma igreja acordando agora. E esse assembleiano, ele comentou assim: Maricela, a minha mente mudou. Agora compreendi a verdade. Porque nós fomos ensinados, desde o século XIX, essa falácia, esse sofisma entrou, essa teoria de Jesus vindo em duas vezes, uma vez escondido e depois, na segunda vinda, dividido em duas vezes. Isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Então, a maioria de nós aprendemos isso. Então, quando os olhos dele foram abertos, ele mostrou para a mamãe dele, que é 70 anos assembleiana. Imagina, uma senhorinha de 70 anos. E ele disse que ela, assim que ela estudou, que ela viu os estudos, ela compreendeu à luz da palavra a verdade, ela falou assim: 70 anos de crente, irmãos. Hoje eu conheci a verdade. Nunca é tarde, amados. O evangelho está na nossa mão. Nós precisamos acordar. Tiago, quando é que eu peco, né? Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. Tiago 1, 14, 15. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Aqui eu descubro que o pecado tem mãe. E a mãe do pecado é a cobiça. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ser tentado não é pecado. Não é pecado. O grave é quando eu concebo. É quando eu fico grávido dessa tentação. É quando ela entra na minha mente de uma forma e eu não vou rompendo com aquilo. E aquilo vai tomando conta. E aquilo vai crescendo até que desce no meu coração. Eu estou grávido do pecado já. Dá tempo de abortar ainda. Dá tempo de confessar ainda. Dá tempo ainda de abortar, de sair desse processo, porque ele vai dar à luz. Aquilo que você está sendo tentado, e você cedeu à tentação aqui, ó, começa aqui, ó, pecado começa aqui, ó. É aqui que começa o pecado. Você cedeu aqui, já está grávida, já concebeu, a palavra de Deus já concebeu. Se não romper, vai dar à luz, vai nascer. E vai gerar morte. Daquilo que eu sou vencido, eu me torno servo. Uma vez, pouco tempo atrás, uma irmã de um outro estado mandou um áudio para a gente, pedindo ajuda. Eu havia pregado na igreja deles, pedindo ajuda para o filho de 12 anos. Que o menino é muito bom,
um servinho do Senhor, dedicado. De repente, o menino começou a ficar agressivo, distante dos pais, não conversava mais, não dialogava mais. E ela começou a ficar preocupada com aquele menino. Começou a discipliná-lo, tirando o celular, tirando o videogame, tentando de tudo voltar aquele menino ser o que ele era. E uma vez ela percebeu, ele estava demorando demais no banho, e ela viu que aquela criança estava se masturbando. E ela ficou desesperada. Maristela, o que é que eu faço? Eu falei assim, minha filha, você tem que conversar com ele. Porque junto com a masturbação vem pornografia. E as amizades que ele está convivendo, vai ter que ajudar essa criança. Né? A mente dele está sendo defraudada já pela pornografia. Uma vez uma mãe me procurou desesperada também com a filhinha de 7 anos de idade. A mãe soltou um tablet na mão dela. E a menina mudou completamente. Ela começou a ver lascívia naquela criança. Quando ela foi pegar o tablet da menina, estava lotado de pornografia. Uma criança de 7 anos, irmãos. Os pais são responsáveis. Nós somos responsáveis por nossos filhos, adolescentes e crianças. Aquela mãe, então, começou a orar, porque ela não sabia até então como que ela ia abordar aquela criança. Só que Deus deu um sonho para aquela mãe. Olha que interessante, igreja. No sonho, ela chegava em casa, aquela criança tinha cortado a mão, tinha serrado a mãozinha dele. Ele estava sem a mão. E ela ficou desesperada. Perguntou para ele por que ele fez isso. Ah, mamãe, porque minha mão não me obedece. Eu quero fazer uma coisa, minha mão faz outra. Então, só cortando ela mesmo. E a mãe ficou desesperada e levou para o médico. E o médico pegou aquela mão cortada, a mão estava morta. E recolocou aquela mão. E aquela mão voltou a ter vida. Aí a mãe entendeu logo. Aí chamou aquele menino, 12 anos de idade, contou o sonho para ele. E perguntou, filho, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? Você quer falar com a mamãe? Ele, tem não, mãe. Mas, meu filho, olha bem esse sonho. O que é tua mão? O que você acha que pode ser tua mão fazendo que pode estar errado e que chega ao ponto de você ter que cortar ela? Aí ele falou que estava se masturbando. Já estava se tornando um vício na vida daquela criança. E a mãe orou com aquela criança. Aquela criança chorou, confessou, arrependido. Aquela criança voltou o que ela era antes. Irmão, Jesus fala isso. Aí que eu fui entender que Jesus fala. Se tua mão te faz pecar, arranca ela. Arranca. Meu Deus, o sonho foi muito tenebroso. A criança estava sem a mão mesmo. A mão estava morta. Se teu olho te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor entrar no céu faltando do que ir para todo o corpo para o inferno. Deus se importa, sim, com os nossos pecados morais e imorais. Deus se importa, sim. Nós não estamos mais condenados, nós estamos mais debaixo do pecado, não, irmãos. Nós estamos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Nós temos autoridade no nome de Jesus para romper, para vencer aquilo que está nos vencendo. Há escape para isso também. Eu também peco. Quando eu leio 1 João 3, o capítulo 15, eu peco. Quando eu transgrido aqui, ó, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. 3,15. 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 16. Conhecemos a caridade nisto. Eu não gosto de mudar, tem gente que muda caridade por amor. Não, é caridade mesmo, é o amor em ação. É o amor em ação. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus?
Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O 4 vai dizer assim, 20. Capítulo 4, verso 20. Nós o amamos, 19 e 20. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu só posso amar a Deus no meu irmão. Eu só glorifico a Deus no meu irmão. Efésios, nós vamos ver uma lista. O 4, o 5, o 6. Aquele que mentia não mente mais. Quanto crente mentiroso, meu Deus. Quanto crente agindo por má fé. Comprando por má fé, sabendo que não tem como pagar e não paga. Isso envergonha o Evangelho. Isso nos faz ver com mais evidência que não nasceu de novo. Não houve novo nascimento, não houve conversão. Cuidado, igreja, o diabo tem enganado a muitos com isso, nos mantendo na igreja, sem sermos salvos, e pensando que somos salvos. Nós vamos ler uma lista de deveres domésticos, a submissão da esposa, como isso tem sido transgredido nas nossas casas. Terminei de pregar um dia, chegou uma irmã, a superintendente da escola bíblica dominical, marido, acho que era obreiro ou presbítero, não lembro, sentou comigo e falou assim, minha irmã, eu passo uma luta na minha casa. Aí ela começou, eu sou superintendente da escola bíblica dominical. Tem gente que se importa tanto com o título, né? E esse é tão grande para falar, mas ela quis falar tudo. Eu sou superintendente da escola bíblica dominical e eu faço evangelização na rua. Eu prego nas grandes evangelizações. Mas a minha casa está toda destruída, minha irmã. Eu tenho 3 filhos traficantes. E seu esposo, irmã? Ah, fica na porta ali, ó. Faz nada, não? Aí, na hora, eu pensei assim. Ô, minha irmã, seu problema não são os filhos traficantes, não. O problema da senhora é que a senhora é uma transgressora. Pela forma que você olhou para o seu marido, você já mostrou como é sua casa. Você manda na sua casa. Você deve ter tirado toda a autoridade do pai desses filhos. Como eles precisavam ver um pai forte nessa casa. Um pai que tivesse autoridade para ensiná-los. A senhora tirou. Aí os olhos dela escorreram lágrimas. Ela confessou o pecado dela. Irmãos, nós estamos buscando bênçãos de Deus, é correr atrás de vento. Deus é Deus de decreto, Deus é Deus de princípio. Ele não vai passar por cima de nenhum princípio bíblico para nos abençoar, não. Porque em Cristo, convertidos, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Agora, se você nasceu de novo e declinou de uma forma, precisa voltar. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós temos pés de barro. Caiu, levanta, conserta. Uma adolescente, dentro dos deveres de casa, domésticos, né? Uma adolescente, a respeito de honra ao pai, honra aos pais. Saiu para jantar e ela falou que não ia. Estava um rodízio. E ela falou que não ia comer carne. Aí o Aras perguntou por quê. Era como se fosse filha nossa. Por quê? Porque eu estou de propósito. Estou fazendo um propósito para passar no vestibular. Aí o Aras não tem papas na língua. Garçom, volta aqui, por favor. Pode pôr carne no prato dela. Não, tio, pode pôr. Você é uma péssima filha, minha filha. Você responde sua mãe, você não honra seu pai, você não honra sua mãe, você é respondona, você bate a porta do seu quarto. Eu vejo muita coisa você fazendo, não precisa não, você não fazer propósito nenhum. Perde seu tempo, não. Porque a honra vem para quem tem honra. Na desonra, colhe desonra. Quem disse que vai plantar espinho e vai colher morango? Nós vamos plantar aquilo que nós semearmos.
Filhos, honrai os seus pais, para que sejam longos os seus dias na terra. Há bênçãos da sua vida, filho. Na honra. Não importa quem seu pai seja, quem sua mãe é, o que eles fizeram. Não importa. Deus não está questionando isso aqui, não. Importa que você honre eles. Para que Deus abençoe a tua vida. Isso é um princípio. Maridos, se você não trata a tua mulher como Cristo trata a igreja, com amor, com perdão, com compaixão, as tuas orações foram interrompidas há muito tempo. Há muito tempo. Deus não ouve. Deus não ouve. Nossas famílias estão enfraquecidas. É por isso que a igreja está fraca. Porque a nossa família é fraca. A igreja começa na família, queridos. O culto verdadeiro começa na sua casa. Na mesa. Volta para a mesa. Volta para a mesa. Comem juntos. Ali é um culto, sabia? Celebre Jesus ali. Na refeição, num café da tarde ou da manhã. Seja qualquer hora. Uma vez ao dia, sente à mesa, sem celular. Sem nada. Mas você e seus filhos. Você e sua esposa. Celebre Jesus na sua casa. Volte para a mesa. O propósito do Senhor nessa manhã é isso. É trazer avivamento para a igreja. Para que sejamos realmente uma carta viva, um evangelho, um testemunho vivo de Cristo nessa terra. A começar por mim, na minha casa, nas nossas vidas. Que os nossos lares sejam sarados, sejam curados. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pode ficar em pé. O pastor Jean vai ministrar um louvor. Vamos pedir ao Senhor perdão nessa manhã. Tem pecados para confessar? Confesse ao Senhor. Mas se precisa confessar à esposa, ou ao marido, ou aos pais, ou aos filhos, confesse. Peça perdão. Saia daqui hoje com essa consciência. Que um novo tempo na tua vida pode acontecer se você se posicionar diante da palavra de Deus. Que essa palavra possa te lavar nesta manhã. Que esse câncer na sua alma seja curado. Que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Nós somos livres. A liberdade com que Cristo nos libertou, amados. O pecado não opera mais em nós. O que está acontecendo? Talvez eu não sou salvo. Talvez porque eu não nasci de novo. Qualquer um que confunda a graça. Olha que citação linda de Jeremias Couto. Qualquer um que confunda a graça com a liberdade de pecar, ainda não entendeu o Evangelho. E muito provavelmente não se converteu. Isso porque um dos sinais da conversão é o incômodo que o pecado provoca. E o profundo desconforto que ele causa ao crente. A ponto dele ver a transgressão que ele cometeu contra Deus. Isso faz com que ele busque ao Senhor, arrependido, e confesse o seu pecado. Porque o desejo do nascido de novo é maior do que obedecer, do que de pecar. Mas aquele que peca e sente folguedo, satisfação e disposição mental para pecar e continuar pecando, este não nasceu de novo. A graça não o alcançou. Examina a tua fé, igreja. Examina a tua fé. Que nós não sejamos enganados por nós mesmos. Que nossa fé seja em Cristo. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Quero fazer um desafio à igreja. Eu vejo que não há dificuldade nenhuma quando a igreja é desafiada a vir aqui à frente para buscar as bênçãos, buscar os milagres. Mas eu quero desafiar você que nesta manhã o Senhor falou com a tua vida, com o teu coração. O desafio está posto a você.
vir aqui nesta manhã, aqui à frente, do altar do Senhor, arrepender de pecados, pedir ao Senhor perdão dos seus pecados. Você que não tem força para romper, nós queremos orar juntos com você. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas há pecados que é difícil de romper. É muito fácil vir aqui na frente buscar a bênção. Mas que você venha aqui na frente com esse desafio de romper. De romper com o seu estilo de vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Você precisa de força. Nós estamos aqui, nós vamos orar junto com vocês. Eu, pastor Paulo, os pastores, nós não somos melhores do que ninguém. Nós passamos também por nossas aflições, somos tentados, caímos, pecamos. Deus tem milagre para você. Deus é Deus do impossível. Mas Ele tem que curar a tua alma primeiro. Ele quer libertar você primeiro. Quero convidar os pastores para estar orando aqui novamente. Os pastores, os presbíteros. Aquele que quiser vir com o coração contrito, arrependido, como Davi. Não tenha vergonha de chegar aqui à frente e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Isaías profetizava no palácio. Mas no dia que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E disse: ai de mim, que vou perecendo. Porque os meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Você pode dizer: ai de mim, Senhor. Ai de mim, ai da minha casa. Ai da minha família, ai do meu casamento. Ai da minha alma que vai perecendo. Confessa ao Senhor, amados. O Senhor está aqui. Confesse a sua transgressão. Peça perdão ao Senhor. Ele está aqui para te perdoar. Ele tem prazer em perdoar pecados. Porque Ele tem prazer em abençoar a tua vida. Ele quer liberar para você aquilo que você quer, que precisa e é necessário para a tua vida. E Ele tem poder para isso. Mas o maior poder dele é perdoar pecados. Que o teu pecado seja perdoado nesta manhã. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Confessa ao Senhor. Aleluia. Clame ao Senhor. Cante essa canção como oração.